Olá pessoal, muito bem, vamos para a nossa aula de ciências, a nossa primeira aula de ciências nesse terceiro bimestre. Nós vamos estudar aí da página 42 e 43, hoje dia 12 de agosto. Nós vamos estar iniciando a unidade 3, a Terra e os seus recursos. A gente sabe que é da Terra que nós absorvemos tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. A água, a alimentação, o ar, se não fosse o solo, não fosse a terra, a gente não teria o ar da forma como nós temos. Então, enfim, é da terra que nós tiramos a nossa sobrevivência, a nossa existência depende do solo, depende da terra, depende do planeta Terra, certo? Como existem outros planetas que futuramente a gente vai ver, mas a princípio a gente vai estar vendo aí sobre o planeta Terra, que é essencial para a nossa vida e é onde nós vivemos, onde nós existimos. Mas o planeta Terra não é inesgotável. Quando a gente pensa assim, não, pode tirar do jeito que você quiser, usar do jeito que você quiser, não ter nenhum cuidado, que vai ser sempre da mesma forma, e não vai. A gente percebe já, se vocês conversarem aí com os pais de vocês vão perceber as mudanças no clima, na água, né, que acontece na existência de doenças que cada vez aumentam mais. Por quê? Por causa desse uso desenfreado, da falta de cuidado, a falta de preservação do meio ambiente, né? Por exemplo, agora mesmo eu estava aqui já me organizando para gravar e estava passando o caminhão que faz a coleta seletiva dos lixos. Então, aqueles lixos que são recicláveis, plástico, vidro, papel, materiais eletrônicos. Às vezes a gente chega em lugares onde as pessoas usam pilha, né, e joga as pilhas de qualquer maneira no solo, sacolas plásticas. Ontem mesmo eu estava no carro com meu marido e um outro carro à frente. E aí o motorista da frente simplesmente abriu o vidro do carro e jogou a garrafinha plástica na beirada da BR, né? Então assim, a gente vê essa falta de consciência, a gente precisa colocar na nossa cabeça desde cedo que faz parte da nossa responsabilidade preservar o meio que a gente vive, né? Então, por que eu preciso jogar o lixo lá na beirada da rua? Por que eu não posso juntar e levar e jogar no lugar certo, onde ele vai poder ser destinado para um local correto, certo? Então, a gente precisa aprender a ter esses cuidados de juntar para reciclagem, ou de reaproveitar alguns materiais, algumas coisas, tá bom? Vamos lá, então. Pensando aí nessa nossa atividade, a gente vai começar a pensar num grupo de pessoas que tem uma relação diferenciada com a natureza, diferenciada com a terra, que são os quilombolas, né? A forma de eles conviverem com a natureza é bem diferente da maioria das pessoas, principalmente daquelas que vivem nos grandes centros urbanos. Então, nessa foto que a gente vê, deixa eu só diminuir aqui. Essa foto que a gente vê aqui abaixo aqui é o senhor Domingos do quilombo de Inhuguara, torrando farinha de mandioca no Vale do Ribeira, em São Paulo. Essa foto é de 2015, tá? Então a gente vê assim, todo esse preparo, a gente vai ver como que é o preparo, o plantio da mandioca, como que eles fazem isso e o cuidado que eles têm com a preservação da natureza. Vamos lá para a página seguinte? Aqui nós vamos ver um pouquinho aí sobre os quilombolas, tá? Vamos ver aí, olha, as comunidades quilombolas do Vale Ribeira em São Paulo cultivam uma grande variedade de sementes e espécies tradicionais. Para o plantio da mandioca e de outros cultivos, os quilombolas utilizam o tradicional método da coivara, que, para quem não conhece, é um sistema de plantio itinerante, em que as áreas cultivadas são submetidas ao pousio, ou seja, o descanso, certo? Então, o que acontece? Eles plantam numa determinada área, aí eles cultivam e tal e retiram o alimento. Aquela parte que eles plantaram e retirou o alimento, eles deixam ela um tempo em repouso
para que o solo possa recompor os seus nutrientes. E aí eles vão plantar numa outra área. Itinerante por causa disso, porque fica mudando constantemente de espaço, tá bom? Após a colheita, a limpeza da área por meio do corte e derrubada da vegetação, dá-se a queima da matéria orgânica e posterior plantio. No quilombo do Morro Seco são cultivadas 13 variedades de mandioca. Elas são vendidas in natura, ou seja, natural, né? Usadas para alimentação e para fazer a farinha comercializada regionalmente, ok? Então, assim, o povo quilombola, eles têm essa consciência ecológica de preservação da natureza, ok? Porque eles, digamos assim, de certa forma, conseguem compreender isso e conseguem manter o seu estilo de vida de uma forma que não agrida a natureza. Então, vocês vão responder aí. Primeiro, o que é quilombola? Quilombola, pessoal, são as comunidades quilombolas, né? São grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra, rural ou urbana, tá? Lá na nossa história passada, os quilombolas, eles vieram de aquelas pessoas que eram escravos, né? E que quando conseguiam fugir das fazendas onde eram escravos, tinham os quilombos, que era um lugar afastado no meio da floresta, onde eles se refugiavam para viver uma vida livre. Então, por isso que eles têm essa consciência tão grande com a natureza, porque eles passavam ali a viver daquilo que eles produziam, sem ter aquela intenção de riquezas, de juntar bens e tal. A ideia é sobreviver de uma forma sustentável, tá? Então, os quilombolas são aí comunidades, né, étnicas constituídas principalmente pela população negra. Muitos deles, eles vêm dessa descendência aí de negros escravizados na época da colonização aqui do nosso país, tá bom? Na questão 2, busque no dicionário o significado de itinerante. Eu já falei um pouquinho aqui, mas é interessante vocês pesquisarem e colocarem exatamente como vocês encontrarem lá. Depois explique com as suas palavras o que é um sistema de cultivo itinerante e como é praticado pelos quilombolas. Nós falamos do cultivo itinerante. O que é o cultivo itinerante? Quando eles plantam numa determinada região, depois se deslocam para outra região, vão plantar noutra região para deixar aquela parte ali, o solo descansando e se recompondo para fazer novamente, tá bom? Os quilombolas fazem muito isso. Na questão 3, qual é a importância do cultivo da mandioca para os moradores do quilombo do Morro Seco? Então, vocês vão voltar aqui no texto, lembra lá, olha, no último parágrafo vai estar falando sobre isso. No quilombo do Morro Seco são cultivadas 3 variedades de mandioca. São vendidas e são comercializadas. Então, elas servem para quê? Para o sustento dessa comunidade, tá bom? O solo é importante para os quilombolas e para as outras pessoas. O solo é importante para os quilombolas? Sim, porque eles usam o solo para plantar, né? Para cultivar. E para as outras pessoas e para nós, será que o solo também é importante? Ou seja, a terra é importante? Responda aí com as suas palavras e explique por que você acha que o solo é importante ou ele não é importante, tá bom? Coloque com as suas palavras aí, capricha bastante e nós vamos dando sequência às nossas atividades de ciência. Toda quinta-feira teremos aula de ciências, tá bom? Na semana que vem nós vamos ver aí sobre a forma da Terra. Bem interessante, do planeta Terra, ok? Beijo, até a próxima.